Taishi e Rin levavam uma vida normal como estudantes do ensino médio apenas alguns meses atrás, até que o destino interveio e eles se envolveram em uma guerra. Caminhando para a escola um dia, Taishi ouviu uma voz misteriosa dizendo seu nome. No momento seguinte eles se encontraram em um anel mágico. Taishi tenta empurrar Rin para fora do círculo, mas para salvar Taishi ela corre para o ringue e se encontra em outro mundo por meios mágicos. No entanto, sua chegada não foi pacífica, pois foram imediatamente atacados por um cavalo de obsidiana, uma criatura temível com um chifre feito de obsidiana e a habilidade de cuspir fogo. Taishi se propôs a ser a isca e seguiu Rin para escapar e se esconder em outro lugar. Felizmente, um grupo de aventureiros veio em socorro e os trouxe para um local seguro. Com a orientação de seus novos protetores, eles viajaram para uma cidade chamada Aspire. Os dois amigos foram até a guilda dos aventureiros locais. Tornam-se aventureiros. Parecia a escolha lógica para dois protagonistas Isekai. Eles devem passar por um teste para determinar suas habilidades mágicas com a ajuda de uma bola de cristal. Os resultados foram bastante impressionantes, pois Taishi conseguiu quebrar a bola de cristal e suas habilidades chamaram a atenção do mestre da guilda. Ele os enviou com uma garota de cabelos dourados conhecida como Golden Fencer para uma bruxa que residia em uma casa remota. A bruxa testou suas habilidades mágicas mais uma vez e os considerou dignos de se tornarem aventureiros. Taishi e Rin. Quando a bruxa disse a eles que eles seriam seus aprendizes e treinariam com ela. Por outro lado, algumas figuras sombrias mencionaram o ritual de convocação e indicaram que ainda estavam rastreando quem havia sido convocado, ou algo nesse sentido. Taishi e Rin ficaram impressionados quando descobriram suas habilidades mágicas. Suas capacidades mágicas e força estavam além de qualquer pessoa comum, e até superavam as dos magos reais de classificação S. Rin em particular era uma maga extraordinária, pois possuía o poder único de controlar todas as 4 formas elementares de magia. Ela também estava no mesmo nível dos magos mais fortes do reino, tornando-a uma força a ser reconhecida. Taishi, por outro lado, era único à sua maneira. Ele era um feiticeiro e tinha controle direto sobre a magia em uma escala tão poderosa que poderia derrotar reinos inteiros sozinho. Eles eram ainda mais fortes que os renomados Mura, o esgrimista dourado e Lemia, a bruxa. Enquanto Rin treinava sob a orientação de Mura, Taishi trabalhava com Lemia, que era sua mentora. Rin aprende como lançar feitiços e controlar sua energia mágica e gradualmente se torna mais adepta do uso de suas habilidades. Taishi, no entanto, teve dificuldade em aprender no início. Ele estava lutando para dominar as técnicas necessárias, mas com a ajuda de Rin ele foi capaz de manifestar seu poder mágico e lançar um feitiço de sucesso. A voz que anteriormente o guiava era misteriosa, mas ele podia sentir que ela estava tentando ajudá-lo. 3 semanas de treinamento intensivo se passaram antes que Rin e Taishi se tornassem habilidosos em combate. Eles aprenderam a trabalhar juntos e agora eram facilmente capazes de derrotar monstros, e até mesmo confiantes o suficiente para lutar contra um cavalo de obsidiana. Lemia e Miura revelaram que os perdidos de outros mundos haviam chegado antes, e apenas feiticeiros extraordinários foram capazes de convocá-los. Lemia e Miura confessaram que sabiam que Rin e Taishi estavam perdidos desde o início. Como Rin e Taishi também foram convocados de outro mundo, eles provavelmente precisavam rastrear o feiticeiro que os convocou. Eles esperavam que, ao fazer isso, pudessem descobrir o que está acontecendo. Uma noite, enquanto Rin e Taishi discutiam sua situação, Taishi revelou como Rin havia entrado no círculo mágico e arriscado sua vida por ele, e foi transportado para este mundo. Ele também confessou que se Rin não tivesse vindo com ele, ele teria morrido há muito tempo quando o Obsidian Horse atacou. Eventualmente, eles juraram encontrar as respostas que procuravam, não importa quanto tempo levasse. Taishi teve outro sonho em que teve um encontro com uma voz misteriosa mais uma vez, que o informou que eles se encontrariam em breve. Ao completar seu treinamento, Taishi e Rin retornaram à cidade de Aspire para seguir uma carreira como aventureiros e começar a passar seus dias realizando missões de rank. Um dia, enquanto estavam sentados em um café, eles receberam uma intimação urgente da guilda para investigar o contrabando de mercadorias para a cidade. A missão, classificada como The Rank, exigia que eles investigassem os clientes de um bar na favela. À medida que se aprofundavam na investigação, descobriram que o preço das frutas no mercado havia disparado, o que os levou a buscar mais informações. Em busca de sua missão, a dupla decidiu visitar um bar local para reunir mais informações. Infelizmente, suas investigações geraram comoção entre os clientes, e eles não conseguiram extrair nenhuma pista útil, exceto pelo fato de que o bar estava envolvido no comércio ilícito de mercadorias roubadas. Ao saírem do bar, foram emboscados por um grupo de assassinos. Apesar do ataque, Taishi e Rin conseguiram derrotar 2 dos assaltantes, enquanto o outro fugiu usando a técnica de bomba de fumaça. No dia seguinte, o mentor de Rin, Yura, visitou a dupla em seu café favorito. Ela pediu que eles se juntassem à sua equipe em uma missão para deter o grupo responsável por roubar frutas dos agricultores locais. Após a jornada, eles se encontram com os 3 fazendeiros. Enquanto vagavam pela fazenda, Taishi, Rin e Miura confrontaram monstros ferozes como orcs e ogros em uma plantação de frutas, com Taishi e Miura derrotando-os enquanto Rin fornecia apoio defensivo. Mas a verdadeira questão que os atormentava era quem entre os fazendeiros estava dando informações ao grupo responsável pelos roubos. Mais tarde naquela noite, uma mulher maga sombria vestindo uma capa é apresentada matando animais e extraindo alguma forma de energia deles. A garota assassina que foi capturada por Taishi e Rin está na prisão.
O mestre da guilda chegou à prisão e pediu que ela tomasse uma decisão. Parecia que eles haviam chegado a algum tipo de acordo. Enquanto isso, Taishi e seu grupo procuravam os ladrões usando a magia de detecção de Rin. Eles acabaram encontrando os 3 bandidos roubando frutas da fazenda. Eles se renderam ao serem ameaçados por aventureiros. 2 dos fazendeiros amarraram e levaram para a guarda local, enquanto um permaneceu com o grupo de Taishi. O fazendeiro, Kazin, pegou a mão de Taishi enquanto Rin mencionou que eles o achavam suspeito porque suas mãos eram muito moles para um fazendeiro. Suas suspeitas foram confirmadas quando uma maga de antes apareceu, que estava escondida com um manto de invisibilidade. Kazin desafiou Taishi para uma luta enquanto Amara enfrentava Rin e Miura. Acontece que ela é louca por batalhas. Inicialmente Rin e Miro estavam perdendo, mas de repente revelaram que estavam apenas experimentando suas táticas e acabaram derrotando a maga. Kazin convocou um monstro aterrorizante, Frost Elemental, para lutar contra o Taishi, que ele não poderia ferir, pois os elementais eram imunes a danos físicos neste mundo. Taishi já estava tendo dificuldades para lutar contra a Frost Elemental. Kazin então energizou o elemental fazendo engolir uma bola de energia vermelha que foi previamente extraída por aquele mago da capa, para transformar aquele monstro no elemental vermelho, que bateu no Taishi no chão. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, um espírito do vento chamado Ariel se ofereceu para ajudar o Taishi, dando-lhe o poder do vento. Com a ajuda de Ariel, o Taishi derrotou o elemental com apenas um ataque. Depois de testemunhar isso, Kazin e o mago tentaram escapar, mas Taishi feriu gravemente Kazin. Taishi se mexeu em seu sono, lentamente abriu os olhos. Ele rapidamente percebeu que estava na casa de Lemia. Ao se sentar, ele sente uma sensação estranha percorrendo seu corpo. Foi então que Remy entrou na sala com uma expressão grave. Lemia explicou que o Taishi havia usado todo o seu poder mágico durante a última batalha e desmaiado por uma semana. No entanto, ela surpreendeu Taishi com algumas notícias inesperadas. Ele não era apenas um mago poderoso, mas um invocador que podia canalizar o poder dos espíritos. Quando Taishi voltou para a cidade, ele encontrou uma garota com cabelos verdes marcantes. Ela estava sendo assediada por 2 homens. Taishi chutou um deles e os fez correr. Para sua surpresa, ele a reconheceu como a assassina que haviam capturado antes. Ela revela estar se infiltrando em uma mansão, reunindo informações para a guilda. Taishi, intrigado, decidiu acompanhá-la. Dentro da mansão, eles descobriram alguns documentos importantes que revelavam a localização de uma masmorra que abrigava um poderoso exército de goblins. Esses goblins foram aprimorados com magia, semelhante ao elemental do gelo que lhes causou problemas na última batalha. Taishi sabia que eles precisavam agir rapidamente para evitar que os goblins causassem estragos na cidade. Enquanto isso, Rin e Miura estavam curtindo uma noite na cidade quando um grupo de cultistas os atacou de repente. A situação rapidamente se tornou terrível quando Mera foi sequestrada pela mesma bruxa enlouquecida, Vovó, que eles haviam encontrado antes. Mas depois de um curto, Grêmio apareceu antes de Rin enquanto ela ainda estava encontrando Mera e ajudou, dando-lhe a localização de Mera sendo mantida como refém. Rin, determinada a resgatar sua amiga, corre para encontrá-la. Após uma batalha feroz, Rin consegue salvar Mera das garras dos cultistas que queriam sacrificar Mera. No entanto, o alívio durou pouco quando um homem misterioso se aproximou com Kasuma ao lado dele com notícias preocupantes. Ele revelou que um exército de 3.000 monstros está se preparando para atacar a cidade, e cabe a Taishi, Rin e Miura detê-los. Nas cavernas profundas, Taishi e seu ex-companheiro assassino se aprofundaram, procurando por qualquer sinal de perigo ou informação. Depois de derrotar um enorme golem de pedra, eles se depararam com uma estranha sala cheia de ovos carmesim e 2 gêmeos, Milo e Melo, que pareciam estar em profunda concentração sobre um orbe. Sem aviso, os gêmeos usaram o orbe para despertar os goblins vermelhos dentro dos ovos, e logo as criaturas saíram às dezenas. Taishi, usando suas incríveis habilidades de luta, conseguiu derrotá-los com facilidade. Os goblins continuaram a eclodir e se multiplicar até que os próprios gêmeos foram invadidos por goblins quando seu orbe caiu e quebrou. Agindo rapidamente, Taishi resgatou os gêmeos, e junto com seu companheiro, fugiu das cavernas. Ao emergirem para a luz do sol, eles se depararam com uma visão de caos e destruição quando um exército inimigo desceu sobre a terra. Rin, Miura e Lamia procuraram a ajuda da guilda dos aventureiros e se uniram para elaborar um plano para combater as forças que chegavam. Baseando-se em seu domínio da água, terra e fogo, Rin entrou no estado Avatari. Rin propôs uma tática arriscada que, com sorte, acabaria com as linhas de frente do inimigo. No dia seguinte, Rin colocou seu plano em ação, criando um enorme buraco no chão que fez com que a maioria das linhas de frente inimigas caíssem para a morte. Apesar da eficácia do local, Rin continuou seu ataque enchendo o buraco com água e, em seguida, usando uma enorme bola de fogo para transformá-lo em uma saída de vapor escaldante. Com as forças inimigas desequilibradas, Rin, Miura e Lemia uniram forças para lutar contra os soldados restantes no chão. No entanto, assim como eles pensavam que tinham a vantagem, um poderoso ogro vermelho apareceu, pronto para atacar Rin. Na hora certa, Taishi entrou em cena e salvou Rin. Taishi mais uma vez veio em socorro de Rin depois que ela perdeu a vontade de viver. Apesar de sua capacidade de derrotar milhares de inimigos com um único feitiço, ela não conseguiu derrotar um ogro. Taishi, utilizando seu aprimoramento de 100 níveis, rapidamente despachou o ogro.
Enquanto isso, um grupo de aventureiros incluindo Rin, Miura, Lemia e os dois gêmeos, que trocaram de lado, lutaram contra os monstros. No acampamento, a ex-assassina encontrou um homem suspeito que a colocou em estado de transe antes que ela se afastasse. Após o Taishi derrotar os ogros, um dragão de 2 cabeças emergiu do solo, fazendo a terra tremer. Taishi lutou bravamente, mas acabou sendo derrotado pelo dragão, que disparou uma bola de fogo de advertência contra Taishi. De repente, a ex-assassina saiu de seu transe e caminhou até o Taishi para salvá-lo. Infelizmente, o dragão a queimou até a morte em um ataque de raiva. Em seus momentos de morte, Taishi com raiva contatou o espírito do vento que o havia ajudado antes. A fada explicou os detalhes técnicos de fazer um pacto com o espírito, e o Taishi fez um pacto com o espírito do vento. Fortalecido pelo vento, ele se declarou um invocador com confiança e conseguiu derrubar o dragão. O dragão informou ao Taishi que havia sido enviado para testar sua força e voo. Por outro lado, algumas figuras misteriosas continuaram falando sobre Taishi. Após a batalha que devastou a cidade, Taishi foi prestar homenagem ao túmulo da ex-assassina, Anastasia. Mais tarde, Taishi e seus amigos se reuniram na casa de Lamia, onde Taishi apresentou seu novo espírito do vento, Ariel. Nesse momento, Alcena Norman chegou como mensageira do rei, convocando todos para se encontrarem com ele. Ao chegarem à capital, encontraram a cidade deserta, com pessoas escondidas em suas casas. O rei está atualmente envolvido em uma luta pelo poder político com seu irmão. O rei queria expandir a influência do reino sobre outras nações, enquanto seu irmão favorecia uma política mais isolacionista. O rei pediu ajuda a Taishi e seus amigos para reprimir uma rebelião iminente, e Lumia aceitou em nome deles, com algumas condições não reveladas. A princesa visitou Taishi e Rin para confessar e se desculpar por convocá-los a este mundo. No momento seguinte, o comandante supremo do exército do reino desafiou Taishi para uma luta, que ele venceu. O comandante então perguntou-lhe: "Case com ela?" O vilão desalinhado, responsável por seu ataque de monstro anterior ao reino, fala com a princesa e parece ser seu servo. Um dos líderes da rebelião estava ansioso para começar a batalha e obteve permissão do irmão do rei para mover as tropas e se preparar para um ataque matinal. Rin e Teji ficaram inquietos com a situação, mas já estavam envolvidos na rebelião e não podiam desistir. Durante a noite, o reino fez planos para responder ao ataque. No entanto, um assassino tentou matar Rin e Teishi naquela mesma noite, mas não teve sucesso. No dia seguinte, um grande grupo de magos se reuniu fora do castelo, pronto para lançar ataques de longo alcance contra o exército do rei. Teishi usou magia do vento para criar fissuras para bloquear seu movimento, mas os magos já planejavam atacar à distância. Eles começaram a lançar seus feitiços, mas eventualmente mudaram seu foco para Rin e Teishi. Teishi criou uma barreira para protegê-los, e Rin lançou seu próprio feitiço, fazendo com que a chuva caísse usando raios para paralisar todos os magos inimigos. Depois de derrotá-los, um dos líderes obscuros do exército do irmão do rei mata o líder rebelde, dizendo-lhe que sua parte acabou. Após a celebração da vitória sobre os rebeldes, a princesa recompensa a todos com presentes, incluindo Teishi, que recebe uma katana, e Rin, que recebe um cajado. Miura escolhe uma adaga e Lemia recebe um anel como recompensa. Mais tarde, Teishi vai para a cidade e todos reconhecem Teishi como seu herói. Eventualmente, Teishi conhece Kazin, que o desafia para um duelo, que Teishi aceita. Kazin usa um item que neutraliza os poderes mágicos do Taishi, tornando-os iguais. Depois de uma dura batalha, Taishi consegue derrotar Kazin. Porém, quando ele ia destruir o item mágico, uma entidade sombria emerge do item mágico, e o Taishi a derrota com a ajuda da vovó, que assistia ao duelo. Após o duelo, Taishi descobre que os rebeldes declararam guerra ao reino. Enquanto isso, o vilão responsável pelo ataque do monstro foi descrito conversando com algumas figuras misteriosas. A verdadeira batalha da rebelião começa, e todos os aventureiros enfrentam inimigos poderosos um a um. Rin luta contra uma mulher empunhando um machado, Lemia enfrenta um velho e Miura enfrenta um pomposo cavaleiro. Enquanto isso, Taishi segue direto para a tenda de comando do inimigo. Na tenda, Taishi enfrenta o comandante inimigo, que na verdade é irmão do rei, e tenta negociar com ele. No entanto, o segundo em comando do inimigo, Inimitious, lança um feitiço que transforma cadáveres em furiosos. Eles se parecem mais com estátuas sem vida. O segundo em comando então passa a explicar todo o seu plano em detalhes, revelando a mulher suprema que o instruiu e o motivo de seu apoio à rebelião. Aparentemente todos os seus esforços eram para este exato momento, e ele se sacrificaria por ela. Você sabe o que eles dizem, uma vez que um vilão começa a monologar, essa é sua chance. O grupo recebe alguma exposição sobre um desastre passado causado por um feitiço zumbi, que resultou na destruição de grande parte do mundo e na morte de 700 mil pessoas. Apesar dos zumbis não terem machucado ninguém e se moverem lentamente, todos ficaram ansiosos com sua força. Taishi, sentindo o peso da situação, decidiu se sacrificar pelo bem maior e começou a canalizar uma grande quantidade de magia do vento em seu corpo. No entanto, suas ações foram interrompidas por Eri, que desaprovou e foi convocado de volta pelo Taishi como um dos 4 grandes espíritos elementais, Sylphid. Juntos, eles foram capazes de destruir o feitiço zumbi, fazendo com que todos os soldados afetados por ele voltassem ao normal.
Enquanto isso, o Psycho Advisor se transformou em um forte monstro alado, mas Taishi foi capaz de derrotá-lo com um soco depois de fazer um discurso sobre o uso de seus truques para um bem maior. Por fim, a guerra civil foi vencida pelo rei, seu irmão foi executado e todos viveram felizes para sempre. E esse é o fim do vídeo. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal, estarei enviando muitos vídeos como este, então vejo você no próximo.